Eu estou aqui para mais uma resenha em diagnóstico negocial, lembrando que a resenha é uma forma de eu te trazer o que aconteceu já em episódios anteriores de diagnóstico negocial. O diagnóstico negocial é uma aula, ou melhor, um episódio que eu levo para a área restrita, deixo publicado por alguns dias no YouTube para os membros desta comunidade que está se formando em uma área restrita, que é o programa do Incorporar do Zero. E a resenha é uma forma de eu te mostrar o que já aconteceu. E hoje eu vou falar sobre um episódio específico que aconteceu no dia 4 de agosto de 2020, às 20 horas e 3 minutos. Se você assistiu, você vai lembrar do que eu estou falando, que é o atalho garantia patrimonial para lançar. O patrimônio que garante a autossustentação da incorporação imobiliária. E o meu nome é Juliano Roni Schwember, eu sou advogado especialista em incorporações imobiliárias. E o destino deste episódio em diagnóstico negocial é a autossustentação da incorporação a partir dos seus próprios recursos. Só lembrando que a incorporação imobiliária ela conta com a atualização que aconteceu após a virada do século, mais especificamente o ano de 2004, em que aconteceu o advento da Lei 10.931. Esta lei trouxe a capacidade da afetação patrimonial, que traz a possibilidade de uma incorporação ter patrimônio próprio, uma estrutura patrimonial própria afetada para o cumprimento de uma finalidade específica. E esta finalidade é a conclusão de um empreendimento, o empreendimento que você está propondo de apartamentos ou de salas comerciais. E a pergunta-chave que eu fiz neste episódio estava diretamente relacionado a isso. Será que é possível um patrimônio ele estar diretamente voltado para o cumprimento de uma finalidade específica, sem que ele tenha que sair necessariamente do patrimônio geral do titular? O inimigo em comum que eu trouxe neste episódio estava diretamente relacionado a ter receitas próprias para a concretização, ter um patrimônio próprio para a concretização deste empreendimento, algo específico, algo que estivesse voltado apenas para esta finalidade, que é o destino principal de uma incorporação que precisa ter autossuficiência tanto patrimonial quanto de recursos financeiros para o cumprimento desta realização, desta finalidade, que é um empreendimento de apartamentos ou de salas comerciais. A dor tem um sentido de não concluir, de não chegar até o final, de insegurança de diversas pessoas em torno desta incorporação, principalmente investidores, prometentes compradores, sentindo esta dor do incorporador de não ter algo voltado, algo específico, um patrimônio, recursos para o cumprimento desta finalidade. Será que esta incorporação ela realmente será concluída? As fontes de receita estão atreladas ao objeto social, à realização? Ou o incorporador ele pode fazer o que bem entende com esses recursos financeiros? O volume de recursos de uma incorporação imobiliária ele precisa cobrir os custos? Então, uma incorporação que está sendo lançada, será que ela está suficientemente garantida? Ou será que ela vai depender de fontes de receita que não estão atreladas ao objeto social, que não estão ali previamente garantindo com que esta incorporação ela vai chegar até a fase final do habite e acabamentos? A objeção eu trago aqui em formato de pergunta. A autossuficiência patrimonial tem alcance para vincular certos bens a uma finalidade específica? É curioso a gente imaginar que uma lei no Brasil foi feita nesse sentido, se preocupando realmente com a conclusão de um empreendimento, mas de fato ela existe. A afetação patrimonial foi algo que o legislador trouxe justamente depois daquele período que nós vivemos da Encol, que não sei se você se lembra, mas trouxe uma insegurança em nível nacional a ponto de as pessoas não confiarem mais no empreendedor.
Então, o empreendedor de incorporação, ele passou a se ver em uma situação difícil e por isso o legislador foi pressionado por diversos grupos na época, associações, sindicatos, que pressionaram o parlamentar a trazer um remédio para uma situação em que nós estaríamos em uma crise na área imobiliária. Se não existisse o patrimônio de afetação, chegou um momento em que precisou se criar um remédio para que a incorporação ela realmente tivesse uma aparência de concretização, de realização, principalmente para o prometente comprador, acreditando que não aconteceria aquele mesmo fenômeno que aconteceu da quebra da Incol. O grande risco que o prometente comprador ele tem em mente, o investidor, é de que o empreendedor ele pode estar utilizando esses recursos para outras obras, outros empreendimentos e não aquela obra especificamente. Então a afetação ela trouxe esta preocupação com a finalidade, o cumprimento de uma finalidade específica, que é a realização dessa construção com aqueles recursos que foram destinados especificamente para ela. O investidor, o prometente comprador, para ele se movimentar, agora eu estou falando do gatilho, para ele se movimentar na direção de aportar os seus recursos, precisava realmente um instituto que fosse suficientemente seguro a ponto de que em nível legal existisse uma previsão em que ele soubesse de antemão que os seus recursos estariam sendo voltados apenas para uma determinada finalidade. Ou seja, o investidor, sabendo que está investindo, está aportando recursos em uma incorporação estruturada para cumprir a sua respectiva finalidade, ele já consegue enxergar um nível de seriedade completamente diferente e é por isso que ele se movimenta. Se este investidor souber que está investindo em algo que ele entende que aquilo ali é seguro, por isso que você precisa ter linguagem para explicar. Não adianta você só aprender a operacionalizar, você precisa dominar a linguagem das incorporações imobiliárias para conseguir explicar, entrar na mente deste investidor, mostrando para ele que realmente esta incorporação está voltada para o cumprimento de uma finalidade. O remédio, a solução, o veículo que eu tratei neste episódio, que foi ao ar no dia 4 de agosto de 2020, exatamente às 8 horas e 3 minutos. Se você não assistiu, ou ainda que tenha assistido, eu vou te relembrar aqui qual que é a solução. Essa capacidade de autossustentação é um fator determinante e decisivo para que o investidor consiga conceber a ideia de investir em um empreendimento de menor porte. Porque você sendo um incorporador de pequeno porte, você tem a vantagem de conseguir um preço de metro quadrado mais atrativo. Mas isso não é suficiente se este investidor tem insegurança para ingressar nesta incorporação. Então, se você sabe operacionalizar a afetação patrimonial e principalmente você mostra para esse investidor o que está acontecendo, ele vence esta objeção e começa a olhar para você com outros olhos. É esta minha missão, fazer com que investidores possam sair de investimentos conservadores, pagando alto valor pelo preço de metro quadrado final, e consigam enxergar as oportunidades grandiosas que estão na mão de pequenos incorporadores. Uma das sacadas deste episódio foi que o mesmo sujeito incorporador, o mesmo titular de um empreendimento a ser incorporado, ele pode ter diversas massas patrimoniais e afetar elas especificamente. Então, mesmo que ele tenha diversas obras, ou vá fazer diversas obras daqui em diante, ele afetando recursos financeiros, ele pode ter um crescimento exponencial. Então se você praticar a afetação patrimonial diante de bens, direitos, recursos financeiros e conseguir mostrar para esse investidor que todos os recursos vão estar cumprindo uma finalidade específica, que é o seu empreendimento de incorporação de apartamentos ou de salas comerciais que você está propondo para este investidor, este prometente comprador, ele vai naturalmente se inclinar a investir com você, porque esta massa específica patrimonial está suficientemente protegida. E as últimas duas sacadas: não é necessário retirar este bem afetado, bem objeto da afetação patrimonial, não é necessário retirar ele dos bens do titular,
porque o que importa na afetação é o cumprimento da finalidade específica diante da averbação que foi feita no registro de imóveis. Então, assim que é averbado o patrimônio de afetação, já está trazendo um respaldo para esta incorporação no nível de especialização patrimonial, no nível de segurança jurídica, diante daqueles bens, direitos e recursos especificamente voltados para aquela incorporação imobiliária. Esta foi a resenha do episódio que foi ao ar no dia 4 de agosto, às 8h03, na semana de Incorporar para Construir, em que eu tratei do episódio O Patrimônio que Garante a Autossustentação da Incorporação Imobiliária. Este atalho garantia patrimonial para lançar uma incorporação blindada, que eu tratei na semana de Incorporar para Construir. E não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante você deixar o seu like aqui no vídeo, porque esta é a forma com que o YouTube vai comunicar outras pessoas que também têm o mesmo interesse que você. Então não esquece de patrocinar este vídeo no YouTube, deixando seu like e também compartilhar com outras pessoas, compartilhar nas suas redes sociais, porque assim você vai estar dando uma força para este canal que está ainda começando. Um grande abraço e até a próxima resenha em Diagnóstico Negocial. Tchau, tchau!